boa tarde. Está começando mais uma Vida Não Para aqui na TV Evangelizar para todo o Brasil. Claro que você fica aqui comigo que tá assim, ó, de assunto bom pra gente hoje, para vocês de casa. Inclusive o seguinte, o transporte dos animais de estimação no carro. Ele é um hábito bastante comum na rotina de muitas famílias que vão e vêm com os animais quase que todo dia dentro do carro. Mas o que muita gente não percebe é que algumas práticas que parecem assim inofensivas podem colocar em risco a sua segurança, a segurança do bichinho e de toda a família que está dentro do carro. Além dos cuidados com o bem-estar, também existem algumas regras que precisam ser seguidas. Esse e outros assuntos você acompanha agora aqui no A Vida Não Para. A gente leva você para passear hoje, porque é o seguinte... Eu vou apresentar ele aqui que está comigo, que é o veterinário Anderson. Tudo bem, Anderson? Olá, prazer te receber. Bem-vindo aqui ao A Vida Não Para. Eu acho que antes da gente começar a nossa conversa, eu preciso... A gente separou, na verdade, um vídeo muito, muito legal para contar um pouquinho, né, dessa situação do dia a dia aí. Vamos ver? You can ask the flowers, I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Now is just the time while both of us are young, puppy love must have its day. Don't you know it's much more fun to love while the heart is young. Perdeu a bolinha. A cara de triste dele. E aí, perdi minha bolinha. Bem, Anderson, um prazer te receber aqui. Eu acho que antes da gente falar sobre a questão de segurança, levar o bicho junto com a gente, né? Que ele faz parte da família mesmo, né? A gente está vivendo uma outra configuração de animais de estimação no mundo. Família multiespécie, né? Exatamente. Está vivendo esse... Então, antes da gente falar da segurança, a gente precisa falar disso, do trazer o animal para próximo da gente. Há alguns anos, a gente não via um hotel que tinha espaço para eles, a gente não via, por exemplo, um resort que tinha espaço para eles. Hoje, já é um público cativo. Sim, é um membro da família, né? O animal, ele não é mais visto como um objeto, né? Como um item de decoração numa casa, ou é um responsável apenas pela segurança do terreno, ele é um membro da família. Exatamente. E tem uma regra que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte. A regra no Código de Trânsito Brasileiro proíbe transportar animais de forma que comprometa a segurança do condutor. Isto é, se o animal está solto no carro, isso já é um problema. Isso já é, inclusive, passível de multa. Quando o pet está solto, ou no colo, né? Ou até com parte do corpo, como a gente viu aqui nesses vídeos super divertidos, né? Que principalmente os cães, né? Os cachorros, eles gostam de enfiar a cabeçona para fora do carro e ficar lá sentindo aquela brisa, né? Gente, isso é passível de multa. Você pode ser autuado, tá? E nesses casos, a infração ela pode ser considerada grave e a multa pode chegar a R$ 195,23. Então, essa é uma questão. Quando se tem um animal, dependendo do porte dele, como que a gente vai transportá-lo? Olha, o animal tem vários tamanhos diferentes, né? Então, existem várias maneiras corretas e adequadas para a gente estar transportando o animal. Já de cara, a gente excluir um animal grande de levar numa caçamba de caminhonete, isso daí é inviável, isso daí faz um mal danado, é passível de multa também, né? E pode causar um acidente grave. Dentro do veículo, esse animal ele deve ser transportado ou com cinto de segurança. Hoje em dia existem cintos específicos que você atrela ele à coleira e com a fivela afivela ele no cinto de segurança. Existem caixas de transportes que devem ser presas adequadamente, né, ao cinto de segurança, e também existem cadeirinhas específicas para transporte de animal com toda essa preparação para oferecer segurança ao animal no transporte. Muito legal. Vamos fazer o seguinte, já tem interação aqui. Vamos lá, Anderson. Gislaine de Anápolis, Goiás. Bem-vinda, Gislaine. Animal muito agitado dentro do carro pode ser sinal de medo ou é só animação mesmo? Essa história que a Gislaine trouxe pra gente é muito interessante, essa pergunta dela, porque às vezes a gente tem a sensação de que é uma animação sem fim.
Mas, na verdade, está escondendo medo. Sim, é ansiedade, no caso. Né? Exato. O animal, ele transmite uma excitação, né? A gente percebe que o animal está muito excitado quando ele está muito ansioso. Então, alguma experiência que esse animal teve anteriormente, ou a falta mesmo de experiência e socialização do animal em ser transportado, pode ocasionar esse tipo de comportamento no animal. Certo. Você acha que quanto mais a gente sai de casa com eles, seja para passear na rua, seja para passear no carro, você acha que isso traz mais tranquilidade para o animal? Exatamente, traz tranquilidade, aquela história do reforço positivo, né? Se o animal ele sai e percebe que é bom, que não vai acontecer nada de mal com ele, se a gente respeita também as limitações do animal, né? A gente aprende a conhecer como qualquer membro da família, de casa, né? A gente consegue fazer essa leitura de como o animal está e proporcionar o melhor para o animal ele vai se sentindo mais seguro e vai ficando mais equilibrado no transporte. Legal. Vamos para mais uma interação. Chegando o Murilo de Juazeiro. Bem-vindo, Murilo. Existe algum treinamento ou adaptação para acostumar o pet a ficar mais calmo durante o trajeto? Tem alguma dica? Sim, a dica é começar colocando o carro, antes mesmo de você sair, coloca o animal no carro, ou quando vai manobrar dentro da garagem por curto período, para o animal ficar tranquilo, calmo. Depois você vai fazendo trajetos mais curtos, até você chegar num estágio em que o animal vai ficar tranquilo e vai confiar para poder fazer trajetos mais longos, como uma viagem, por exemplo. Uma coisa que muita gente também reclama. Eu tenho o insulfilme, né, como é costumeiramente dito, isofilme, né, no carro, e o meu pet arranhou e ali estragou o isofilme, né, que é aquela película para escurecer o vidro do carro. Que dica você daria na hora do transporte? As pessoas acabam deixando a janela aberta exatamente por esse motivo, né? Na verdade, é um perigo muito grande deixar a janela aberta do carro. Como a gente viu no vídeo, é muito bonitinho, muito agradável até a gente ver, né, que os animais eles gostam mesmo, eles estão recebendo ali milhares de informação de cheiro, por exemplo, né, o vento, a brisa, ela é gostosa, mas ela esconde um perigo, que animais com a cabeça fora da janela podem ter, por exemplo, ressecamento da córnea, o olho fica ressecado, problemas respiratórios, eles podem aspirar alguma partícula, alguma coisa que não deveria, vindo do lado de fora do carro. Pode causar um acidente. Pode causar um acidente, como o animalzinho ali que perdeu a bolinha. Se ele não estiver bem preso, ele pode pular para fora do carro ou pular para fora do carro estando preso e ficar pendurado para fora do carro. E isso também, além de tudo, tira a atenção do motorista. Então, pode causar um acidente, é um perigo muito grande. Então, manter os vidros fechados e manter o animal preso de uma maneira em que ele não arranhe, que ele não tenha acesso à janela é o adequado e o ideal. Vamos para as interações, vamos lá. Tem imagens lindas hoje aqui nesse programa. Hugo, de Arapiraca, isso, Arapiraca, Alagoas, bem-vindo. Alimentar o pet antes de sair de carro pode causar algum desconforto ou enjoo? E isso é bem interessante a gente falar, porque normalmente o estrago é grande, né? Exatamente, a gente não recomenda alimentar o animal antes de sair, por conta desse enjoo que pode estar acontecendo, né? Não são todos os animais que enjoam com o movimento do carro ou até mesmo com o nervosismo de andar de carro, mas a gente não recomenda, é melhor evitar isso porque o animal já vai estar com uma tensão muito grande, vai atrapalhar o sistema digestivo dele, então não é legal, é melhor manter um jejum um pouquinho antes das viagens de carro. A gente está com essa certeza de que todos os lugares do universo aceitam os nossos animais, mas não é bem assim. Tem muitos locais que não aceitam. Eu vou dar um exemplo aqui. Lojas de material de construção tem inclusive os carrinhos com uma espécie de casinha, né, de grade, feita de grade para o pet ir ali, para o seu dono poder passear pela loja, poder fazer suas compras, né? Mas supermercados não aceitam, pelo menos a grande maioria, né? Por conta de alimentos e tudo mais, né? O que você diria para esse tutor que insiste em levar o animal para todos os lugares? Olha, por mais triste, por mais doloroso que pareça, não é legal, nem para o animal, quanto para
algumas pessoas que frequentam também. A gente não vai frequentar, o mercado não é nosso, não é só nosso, né? A gente coabita com outras pessoas que compartilham de ideias diferentes. Então, o respeito, ele é primordial. Pro animal, ele está recebendo ali uma carga de informações ali, de alimentos. Os próprios supermercados utilizam materiais, substâncias para fazer a limpeza do ambiente, que também pode não ser legal para o animal, né? Porque é um ambiente que precisa ser constantemente higienizado, né? Para evitar a proliferação de pragas. Então, também a gente deve pensar nisso. Não é um ambiente adequado para o animal. Então, quando vai fazer ali a sua compra, deixa o animal em casa ou deixa com alguém. E vai passear depois. E vai passear depois, exatamente. Tem lugares muito mais legais para o animal. Com certeza, muito mais divertidos, né, gente? Vamos combinar. Vamos fazer o seguinte... Mostra essas caras lindas, gente. Olha só estas imagens que nós temos aqui. Esses bichos tão lindos. Ó, aqui um exemplo, né, de transporte de gato, que agora tem essas mochilinhas, né, com visor, que é muito legal. Olha aí, ó. Criançada, cachorro, todo mundo junto dentro do carro. Agora vamos colocar a última participação, porque o Anderson vai continuar com a gente, viu? Ele vai continuar no próximo bloco, inclusive ele vai apresentar para vocês de casa uma nova raça, uma raça mexicana que está chegando no Brasil. Um cachorro super diferentão, daqui a pouquinho. Roseli de Londrina, Paraná, bem-vinda, querida. Cachorro idoso ou com problema de coluna, precisa de algum cuidado diferente no carro? Sim, sim. A gente precisa tomar cuidado, porque o carro está suscetível a solavancos, a mudanças de velocidade muito bruscas, que podem fazer com que o animal tenha chicoteios, tanto na coluna quanto em outros membros. Então, é necessário ter um cuidado especial com esse animal. De preferência, ele ser transportado em local fechado, como uma caixa de transporte, seria o mais adequado para esse tipo de animal. Perfeito. Anderson, prepara lá o Nimbo, então, porque daqui a pouco vocês vão conhecer esse carinha que tem o nome de Nimbo, né? Por que tem o nome de Nimbo? Por que Nimbo? Nimbo vem da nuvem, vem do céu, então como ele assim, tem um significado todo especial, assim, da minha assim concepção assim para com ele, assim, essa ligação com as nuvens, o céu. Nossa, é profundo, porque ele é uma gracinha. Daqui a pouco vou segurar a audiência. Cadê o Nimbo? Tá por aí? Tá aí, Laís? Daqui a pouco eu vou trazer o Nimbo aqui para vocês darem uma piscadela nele antes do próximo bloco. Tá bom? Vou dar um spoilerzinho, combinado assim? Então, se aguenta aqui, que daqui a pouco a gente já volta a conversar. Daqui é o Nimbo! Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vocês vão conhecer esse carinha lindo, lindo, que tá com saudade do pai dele. Daqui a pouco, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente tá de volta com o Anderson pra gente bater um papo, claro, porque ele trouxe um convidado muito especial aqui no nosso estúdio hoje. Esse daqui, gente, é o Nimbo. É um cão que chama muito atenção pela aparência e, claro, pela história dele. E a gente quer conhecer essa raça que é super diferente. Tudo bem, Anderson? Olá, tudo bem? Pois é, essa raça aqui, ela tem um nome já diferente, né? Xoloitzcuintle. Como é que é? Xoloitzcuintle. 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 Quite. Quintle. Quintle. Isso. Isso é alemão? Não, é mexicano. É das antigas civilizações ali, das Américas. Olha, você falou mexicano, eu olhei para ele e me lembrei do filme A Vida... Viva a Vida é uma Viva Festa. a Vida é uma Festa. Exatamente. Esse Isso, cachorro, é o Dante, que é o cachorro do filme. Exatamente, é a Que mesma coisa raça. mais linda! E você é exatamente. muito lindo. Nimbo é o nome dele. Nimbo é o nome dele. Quanto tempo ele tem? Me conta. Ele está com 3 meses e meio, ele é um bebê ainda.
Gente, eu tentei pegar ele, tentei chegar perto, mas ele é muito desconfiado e ele tá tremendo porque ele tá com medo, não é porque ele tá com frio, não, que o nosso estúdio tá bem quentinho aqui, aliás. Mas é uma raça muito diferente, ele não tem pelo. Ele não tem pelo, mas a raça ela também tem a variação com pelo. Até essa questão do comportamento dele, são animais primitivos, são cães primitivos, eles não sofreram modificações, acasalamentos com o passar das gerações. Então eles têm esse comportamento mais desconfiado porque é um instinto de sobrevivência mesmo deles. Não, lindo, 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 lindo. E me fala, essa raça, ela tá disponível no Brasil? Como é que funciona isso? Porque você falou que é do México, né? Sim, ela é do México. Ela é difundida em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil ainda ela é uma novidade. São pouquíssimos criadores que criam essa raça, né? Então, ela é uma raridade aqui. Uma né? raridade mesmo. Você tem ideia de quantos animais tem hoje aqui no país? Olha, você tem um. Eu tenho um, mas são pouquíssimos, sabe? Muitos de importação, mas criados, nascidos aqui no Brasil são poucos. E como é que cuida dessa raça? Porque ele me lembra muito aquela raça de gato que não tem pelos. O Sphinx, né? Isso, o Sphinx. Isso. Que é um gato que tem uma cara assim de Antigo Egito. Isso, né? E ele lembra também muito. tem, né? Essa cara de Antigo sim, Egito, né? Tem essa carinha Como mesmo. é que cuida dessa pele que parece tão sensível? Olha, é uma pele que, apesar de parecer sensível, se tiver os mesmos cuidados que a gente tem com a nossa pele, ela fica tranquila, sabe? Tem que ter cuidado com o sol, com o frio, banhos e também hidratação com produtos específicos para hidratar. Tem que passar hidratante. Tem que passar hidratante, sim. Quanto mais neutro possível, melhor, sabe? Por conta do pH da pele deles, que é diferente da nossa, então não é recomendado usar cremes humanos em animais, né? E me diz uma coisa, banho? Os banhos deles, eu pelo menos costumo dar como um cachorro normal mesmo. Com pelo mesmo? Isso, com pelo. Faço limpeza com lencinho umedecido, né? Existem lencinhos umedecidos específicos para animais hoje em dia que não agride tanto a pele. E daí passa o hidratante. Ele lembra muito um pincher sem pelo. Exatamente, até esse tremelique, né? Esse tremeliquinho, mas ele não é raivoso. Ele não é raivoso, ele é um querido. Ele é só muito tímido, educado. tímido e desconfiado, só isso. É muito, muito educado. Chegou aqui, ó, quietinho, não latiu nenhuma vezinha. É uma característica da eles raça. são silenciosos. Eles são silenciosos. Quando ele está brincando, às vezes eles emitem algum tipo de latido, mas se eles latirem, pode ver que tem alguma coisa errada, porque eles costumam ser bem reservados. E super atentos também. Sim, né? sempre. Eu tô sempre. vendo aqui, Muito... ó, olha como ele tá atento, ele olha para todos os lados. Exatamente. Então, para quem quer, de repente, um cão que seja silencioso, essa seria uma das opções. Sim. E uma vez que eles escolhem um dono, é aquele, sabe? Então, acaba sendo o norte na casa, assim, eles seguem em todo canto, são super companheiros, são super inteligentes, também é uma coisa, assim, impressionante, sabe? Assim, ali para fazer as necessidades, aprendeu muito rápido, horário de alimentação. Eu estou ensinando ele a se socializar, andando na guia, saindo, aprende super rápido também. Eu tô louca para pegar você no colo. Louca, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, cara? Vamos ver. Você consegue trazê-lo aqui? Vamos. Não sei se ele vai ficar, né, gente? Vai que ele não... Venha, meu amor. Oi? Ele adora um colo. Oi? Meu Deus, olha o que eu achei aqui. Achei um tufo de pelo em você. Ele tem um tufinho, Ele que tem é um tufinho. a Olha marca aqui, dele. Ó. Olha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu virar ele pra cá. Olha aqui, ó. Essa é a marquinha dele. Olha. Isso torna ele único. Ai, que bonitinho. Olha lá. Calma. Se Opa. mandou. Olha lá, ó. Calma. Ai, gente, eu sou tão boazinha. Eu sou boazinha, Nimbo. Eu juro que eu sou boazinha. Acho que ele não gostou de mostrar o tufinho de pelo dele, né? Não é assim mesmo. Meu Eles Deus do vão céu, você tá acostumando com aos medo, poucos. meu amor? A tia é legal, Eles viu? são super tímidos. Ó, tem interação, já me avisaram que tem interação chegando pra vocês. Vamos lá. Ok. Pode colocar aqui, por favor, o Carlos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa raça se adapta bem com crianças em casa? Sim. Apesar desse comportamento mais tímido, eu tenho uma filha de 2 anos em casa. Os dois, assim, são super apegados.
ela até tem uma daquelas brincadeiras de criança, assim, mais brutas, e ele é bem tolerante, sabe? Ele aceita muito bem esse tipo de carinho mais felício, assim, sabe? É, porque as crianças pequenininhas, elas pegam com tudo, puxam a orelha, né? É puxa normal, rabo, né? abraçam, mais forte, e eles são bem tolerantes, assim, sabe? Principalmente ele aceitou muito bem, inclusive ele sente falta dela, ela sente falta dele, assim. Não, lindo demais. Eu adorei conhecer o Nimbo e conhecer essa raça que é super diferente. Tem, você falou o nome da raça que é super difícil, mas tem uma sigla? Cholo. Cholo? Aham, cholo. Cholo, é assim que pronuncia. Isso é a então. forma mais curta, mais fácil, mais carinhosa de falar, é o nosso cholo. O cholo, legal. Tem mais interação, produção? Pode colocar aqui pra gente, por favor. Já vamos pra próxima interação. Quem escreveu aqui pra gente é a Patrícia de Salvador, na Bahia. Bem-vinda, Patrícia. Qual é o valor de um cachorro dessa raça? Gente, isso é uma coisa legal da gente falar, porque tem legislações por estado, né? Por exemplo, e por cidade também. Aqui em Curitiba existe uma legislação que é proibida a venda de animais, né? Sejam eles quais forem. Então, tem uma outra questão que é importante lembrar. Cada cidade, cada região tem muitas vezes a sua própria determinação, né? Mas agora respondendo a pergunta da Patrícia de Salvador. Quanto custa um bichinho desse? Olha, esses animais, eles aparecem e são apresentados em 3 variações de tamanho diferentes, né? Que é o miniatura, o standard e o grande. Então, o valor dos animais vai depender muito também de qual é a variação do animal. No caso desse animal, que é um animal miniatura, ele vai variar em torno de 8 a 20 mil reais, dependendo da genética do animal. Eu achei que você ia falar de 8 a 10, de 8 a 20. Isso, depende muito da genética do animal. São pouquíssimos criadores, né? Sim, então, claro. São ninhadas muito limitadas que ocorrem por ano. Filhotinhos. Em torno de 3 a 5 filhotes é a média, assim, que Então, esses não são animais... muitos filhotes, né? E o interessante falar que dentro dessas ninhadas podem nascer animais com pelo e sem pelo. Então, existem os cholo com pelo também, que são muito lindos, têm assim, as mesmas características, porém eles são peludinhos. Olha que fofo. Mas aí isso vai depender do custo também, porque se a graça dele, né, a característica é não ter pelos, talvez o sem pelos custe mais. Sim, na hora eles da são venda. mais procurados, né? Mas isso não desqualifica o peludo, porque quem acaba estudando a respeito da raça, procurando entender e conhecer um pouquinho melhor, acaba se encantando, independente se ele tem pelo ou não. Eu tô amando. Eu queria tanto que ele estivesse aqui comigo, mas ele me ignorou. Ele não tá afim, né, da tia Carla aqui. Vamos para as próximas interações aqui, pessoal. Vamos lá, pode colocar pra gente. Fernanda, do Rio de Janeiro. Ele sente mais frio por não ter pelo? Olha, eles são um pouquinho mais sensíveis às variações, né, de temperatura, porque o pelo ele serve como um isolante térmico, tanto para o frio quanto para o calor, né, nos animais que têm pelo. Ele não tem isso. Então, a gente precisa ter um cuidado especial para não deixar o animal sofrer esse tipo de variação de temperatura muito grande. Eles sentem um pouquinho mais frio, porque eles são animais primitivos, sofreram muito pouca influência de mistura de raça, né? E na região de onde eles são originários, a temperatura é mais alta, então eles acabam sendo um pouquinho mais sensíveis, sim, ao frio. Eu queria que, se for possível, pedir para o nosso cinegrafista mostrar a mãozinha dele, aliás, a patinha dele. Eu achei muito interessante, porque, vejam, não tem pelo nenhum, nem no vão dos dedinhos, em lugar nenhum. Então, a mãozinha, gente, é uma mãozinha bem lisinha, a pele bem lisinha. E tem que ter um cuidado com a unha, nesse caso? Tem. Sempre mantê-las aparadas, né? E caminhar com o animal para fazer o desgaste natural, que é melhor, eu agora como veterinário falando, um animal que desgasta as unhas naturalmente do que você cortar. Precisar cortar a unha. Muito bom. Última interação chegando pra gente, Ana Luísa de Florianópolis. Gente, que fofura. Achei ele muito elegante. É uma raça elegante, sim, tem sim, porte. ele tem
uma postura, né, muito bonita, Sim. uma posição das orelhas. Ele tem uma expressão muito forte, né? Ele é bem expressivo. Então, são animais bem elegantes e muito bonitos. Não, e as orelhas perfeitas, né? Porque, por que que eu digo isso? Eu gosto muito de cão, de maneira geral, e tem uma raça específica que é o Doberman. O Doberman, muitas vezes, ele não nasce com a orelha em pé. Normalmente a orelha é caída, é uma orelha pesada, caída, e ela é cortada quando são bebês e ela fica com uma espécie de tala para ficar em pé, para ficar pontudinha assim, que nem a do Nimbo. E aqui, minha gente, foi natural, não precisou fazer nada disso. Ele precisa fazer uma talinha quando eles são bem novinhos, assim, só para ajudar Aham. a se manter em pé, Em pé. sabe? Mas o dele foram coisas assim de dias, nem semanas, sabe? Nossa, foi super rapidinho. Foram suficientes para manter ele com essas orelhas bonitas que ele tem. Lindo, lindo, lindo. Apaixonada por ele. Eu quero te agradecer por essa entrevista. Imagina. Quero convidar você a voltar mais vezes. Com porque certeza. foi muito, muito legal a gente conhecer, então, essa raça diferente, uma raça mexicana que vem lá de trás, né? Que é muito legal. Vamos fazer o seguinte, antes de você sair, você e o nosso Nimbo maravilhoso, a gente vai assistir uma reportagem juntos. Topa? Então vamos lá, vamos entender a relação entre os tutores e os pets, que tem ganhado cada vez mais importância, inclusive na justiça. Tem uma nova proposta, gente, que foi aprovada pelo Senado, que pode mudar a forma como os animais de estimação são tratados no caso de uma separação, por exemplo. A ideia é garantir o bem-estar dos pets e dividir a responsabilidade entre os tutores, né? Entre esse casal que está separado, mesmo depois do fim do relacionamento. A gente vai entender como funciona essa proposta agora na reportagem. Vamos ver? O Senado Federal aprovou um projeto de lei que pode mudar a forma como os pets são tratados em casos de separação. A proposta, que agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê a guarda compartilhada de animais de estimação entre os tutores. A medida vale para pets que passaram a maior parte da vida com o casal, com o fim do casamento ou da união estável. A ideia é garantir que o animal continue convivendo com ambos, com divisão equilibrada de responsabilidades. Caso não haja acordo, os tutores poderão recorrer à justiça. O tempo de convivência com o pet será definido com base em critérios como condições financeiras, moradia adequada, disponibilidade de tempo e capacidade de cuidado. Além disso, despesas com alimentação, higiene e saúde, incluindo consultas veterinárias e medicamentos, deverão ser divididas igualmente entre os responsáveis. O projeto também estabelece regras claras. Se um dos tutores desistir da guarda compartilhada, perde o direito de ficar com o animal, sem indenização, mas ainda precisa arcar com os custos até a formalização da renúncia. Já em casos de descumprimento das regras, maus tratos ou histórico de violência doméstica, a Justiça poderá negar ou retirar a guarda, priorizando sempre o bem-estar do animal. A proposta reforça o entendimento de que os pets são parte da família e que o cuidado com eles deve continuar mesmo após a separação. Viu só que legal? Então já tem lei para determinar como vai ser essa separação, claro, que não pode influenciar na vida do bichinho, né? Para que todo mundo fique bem, não é verdade? Eu quero te agradecer por hoje. Imagina, Muitíssimo prazer. obrigada. E Prazer, sempre né? volte, a casa está aberta para Muito você e para o obrigado. Nimbo e para todos os vamos outros voltar, bichinhos. com certeza. Viu? Foi um Muito prazer obrigada. enorme. Nimbo, você é lindo, mesmo não dando muita trela para mim, viu? E no próximo bloco você vai ver como os sebos de livros, que deve ter na tua cidade alguns, estão virando destino, um destino inclusive preferido de quem quer economizar e encontrar verdadeiros tesouros da literatura. A gente volta já. Se você gosta de ler e ainda quer economizar, olha só que dica boa que eu trago para vocês. Os sebos, né, de livros que estão espalhados pelo Brasil são uma excelentíssima opção, com títulos baratos, títulos raros e muita história para contar. E o melhor ainda, dá para você comprar, para você trocar, de repente, os livros que você já leu por outros e ainda vender exemplares.
Essa é uma prática muito legal que tem atraído cada vez mais leitores. Olha só que interessante. Estantes lotadas de livros lidos e relidos mais de uma vez. E todos à venda. Eles fazem parte do acervo do maior sebo de Curitiba. São mais de 100 mil exemplares. Tem também livros raros, como este de 1920, que foi escrito em homenagem a Ermelino Matarazzo, um grande empresário brasileiro, e entregue apenas para familiares depois da morte dele. O preço, R$ 1.500. E ainda este manuscrito da poetisa Helena Collodi, feito entre 1993 e 1994, o exemplar custa R$ 3.000. Mas o valor destas obras é imensurável e elas exigem cuidados especiais. A maioria são bem antigos, né? São livros fora de catálogo, né? Livros que já não têm edições novas, isso a grande maioria da loja, né? E claro que a gente sempre tem um cuidado maior, normalmente nós plastificamos os mais antigos para ter uma conservação maior, né? Todos os livros são higienizados antes de colocar na estante, então eles passam por um processo de higienização até para a loja ficar com um ambiente mais gostoso, assim, né? Por se tratar de sebo, às vezes o pessoal acha que, né, vai ter um cheiro de mofo, né? Então a gente procura deixar sempre bem limpinho. Os sebos são lojas que vendem livros usados e o preço, claro, é muito mais baixo do que de um produto novo. É que a maioria do acervo é comprado de pessoas comuns, como a Sofia, que trouxe quase 80 exemplares para vender. Minha família estava mudando, né? Trocando de casa e tinha muitos livros muito antigos que na verdade estavam parados há muito tempo. E já ninguém usava há muito tempo e por questão de espaço daí a gente pegou o que estava sobrando para tentar dar uma finalidade, assim. Pelas estantes do sebo não tem só livro que já foi lido ou então raridades. Tem também muito livro novo, mas com preço muito mais em conta. Esse aqui, por exemplo, numa livraria comum, está mais de R$ 70, mas aqui custa R$ 39,90. Estes produtos estão para sair de linha e os sebos aproveitam os preços baixos dos últimos lotes das editoras para comprar. Aqui também tem discos de LP, DVDs e CDs e até uma mídia chamada LD, um tipo de DVD gigante lançado em 1978, mas que não fez muito sucesso. Essa dupla de estudantes de cinema trouxe alguns livros e CDs para oferecer. E eles têm um objetivo. Nós temos uma ideia para esse ano abrir uma produtora de cinema e produzir os nossos filmes. E nós decidimos escolher objetos em casa, livros e CDs, eu também, para vender e ver se a gente consegue uma grana extra para fazer a produtora acontecer. E vai além da questão financeira. É bom dividir, né, com as pessoas, né? Todo mundo sai ganhando, acredito, né? A gente e as pessoas que vão conhecer outras histórias. Educação é uma coisa que a gente tem uma dificuldade, né, de entender o limite entre a educação na escola e a educação, por exemplo, dentro de casa. Você sabe qual é essa diferença? Você sabe, por exemplo, que educar filhos vai muito além da própria escola mesmo. São os nossos valores, os valores do dia a dia, que a gente precisa passar para as crianças. E um desses valores é a formação financeira. Essa é uma grande dificuldade do povo brasileiro que muitas vezes coloca lá na escola essa responsabilidade. Mas isso é base de formação em casa. Olha só na reportagem que a gente preparou para vocês. Na casa da família Steck, a ordem é economizar. Eles querem mudar para um apartamento maior e estão evitando gastar demais. Teve o aniversário do Pedro que passou, nós conversamos com ele a respeito de que esse ano não haveria festa de aniversário por conta dessa economia. E o aniversário das pequenas também, né, está chegando aí. Já conversamos também a respeito de que esse ano não vai ter a festinha de aniversário para que a gente possa economizar e ajudar nessa mudança tão logo. A ideia é que eles entendam por que a gente está deixando de fazer algumas coisas, né, para que a gente possa mudar com tranquilidade, sem aperto financeiro, né, e com mais calma, né. Cada filho tem o próprio cofrinho para guardar as moedas. E o Pedro já percebeu como custa caro comprar algumas coisas. Está aprendendo direitinho a economizar. Eu achei um apontador bem legal, que era de coelhinho, que ele abaixava o dente quando você não ia apontar.
e ele custava R$11,90. E daí eu vi outro apontador que eu também achei legal. Além de ser mais barato, não precisou comprar borracha, porque era um apontador grudado com uma borracha. Aí você fez uma economia. Uhum. E valeu a pena? Valeu muito a pena. Quanto antes começa essa educação financeira, mais fácil de se organizar na vida adulta. É o que garante esse economista, que acredita em metas que podem servir como incentivo. Tem duas coisas importantes aí. Primeiro, é ter a meta, e então ele vai quantificar, eu preciso de R$50, de R$100, e aí ele vai vendo que a economia dele vai crescendo, vai se aproximando. Segundo, ele ganha tempo para pensar se aquilo que ele colocou como meta, de fato é significativo. Porque é quase que intrínseco, né? A criança olha, eu quero. Aí ela tem uma lista enorme. E quando ela demora para adquirir, passa um dia, passa dois, ela começa a refletir e ela diz, não, mas eu já não quero mais. Na segunda-feira, dia 4, às 7 da noite, você tem um encontro marcado com a fé. Eu quero convidar vocês para a noite de louvor com a abertura da nova série Feridos, mas não Derrotados, com a participação do Padre Patrick e da Claira, que também vai estar presente. O evento acontece então no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas e é aberto ao público, viu, gente? A gente vai esperar vocês para esse momento de oração, de reflexão, de espiritualidade. Então já amplia o convite que eu estou te fazendo para tua família, para os teus amigos, né? Para toda a comunidade, e tem transmissão, claro, pela TV Evangelizar. Ah, Carla, eu tô tão longe, eu tô tão distante, tô em outro canto do Brasil, sem problema algum. A gente vai ter transmissão e você vai estar bem pertinho da gente, pode ter certeza disso. Olha, o programa está acabando, gente. Eu quero agradecer você por hoje, por estar conosco. Você fica, claro, com a programação da TV Evangelizar e amanhã eu tô aqui de volta. Combinado? Beijo.